Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético e este é o último vídeo do mini curso ou da minissérie, como queira chamar, sobre Factor Investing, investimento baseado em fatores, e neste vídeo eu pretendo falar um pouco sobre como ele é aplicado na prática, como eu aplico os conceitos do Factor Investing na minha atividade como profissional de finanças. Então a gente se vê logo depois da vinheta. Então, se você está assistindo esse vídeo, eu presumo que você já assistiu os vídeos anteriores aqui do mini curso de Factor Investing. Se não fez isso ainda, eu recomendo fortemente que você faça isso, a não ser que você já tenha aí algum conhecimento, algum estudo prévio sobre essa modalidade, essa estratégia ou esse conjunto de estratégias chamado Factor Investing ou investimento baseado em fatores. E antes de entrar aqui nas aplicações práticas, eu só quero fazer alguns comentários aqui para a gente conduzir isso aqui para o final, para o encerramento. Então, falar um pouco sobre vantagens e desvantagens. Nós vimos ao longo dos vídeos anteriores uma série de coisas, uma série de conceitos, uma série de técnicas, e a gente viu que o Factor Investing, então, é um item na caixa de ferramentas dos investidores ali que podem usar eles, o Factor Investing, como uma estratégia inteira, né, que com começo, meio e fim, ou podem escolher elementos, selecionar elementos do Factor Investing para combinar com outras estratégias, com outros conceitos. Mas como vantagens do Factor Investing, a gente pode dizer assim, o Factor Investing, ele tem um alto grau de transparência, porque ele é baseado em regras e essas regras são explicitamente estabelecidas. Então nós vimos ao longo das nossas aulas que tem alguns fatores que são fatores já identificados, tem outros fatores assim que foram identificados, mas talvez não se tornaram públicos ainda, né, porque são fatores de estudos proprietários, mas de qualquer forma o fator existe dentro do Factor Investing e a decisão de investimento é tomada com base nos fatores. Então, isso dá um alto grau de transparência para a estratégia, dá um alto grau de objetividade. Você tem ali um espaço relativamente pequeno ali para a subjetividade do gestor, né? Então, assim, não é daquelas estratégias meio black box, como se fala por aí, né? Que às vezes os investidores entram naquilo sem saber muito bem no que estão entrando. Outra vantagem do Factor Investing é a possibilidade de fazer diversificação entre fatores. Então é bastante comum um investidor ou um fundo de investimentos, por exemplo, dividir o seu patrimônio para expor aquele patrimônio, pedaços daquele patrimônio a fatores diferentes. Depois eu vou conversar um pouquinho sobre isso quando eu mostrar como que eu aplico isso na prática, né? Tem a questão da abordagem sistemática e também a questão de que os fatores que são mais conhecidos, pelo menos, são fatores assim que já se observou eles no passado, quer dizer, então se tem uma percepção de que eles têm uma certa resiliência, né? Quer dizer, a própria questão que a gente viu ali da pervasividade, da permanência, né? De serem consistentes, tudo isso. Como desvantagens, a gente pode dizer que a gente tem um alto risco de identificação de fatores furados, principalmente quem está buscando fatores diferentes e às vezes vai usar ferramentas aí de mineração de dados, ferramentas sofisticadas, acaba muitas vezes achando fatores aí que não são fatores reais. Também vimos isso nas aulas anteriores, né? Aquilo que o pessoal chama de Factor Zoo, né? O zoológico dos fatores. Então tem um monte de fatores ali que são inúteis ou repetitivos. Um outro ponto aqui do Factor Investing é que é o seguinte, apesar de muitos desses fatores já terem sido exaustivamente testados, muitos não passaram por crises daquelas assim bem cabeludas mesmo, né? E existe um velho ditado de Wall Street que diz que nos momentos de grande crise a única coisa que sobe é a correlação. Então o que eles querem dizer com esse ditado? Que quando se está num modo pânico do mercado financeiro,
os investidores eles começam a tratar todas as ações do mesmo jeito. Então eles começam a queimar tudo, independentemente de serem boas ações, ações ruins, boas empresas, etc. e tal. Então naqueles momentos de pânico do mercado, a gente vê investidores vendendo por qualquer preço ações de empresas excelentes, como se aquilo estivesse queimando na mão deles. Então, em momentos assim de modo pânico, às vezes os fatores como um todo perdem a validade, os investidores ignoram os fatores. Inclusive esse é um argumento, e é um argumento bastante consistente de alguns críticos do Factor Investing, que falam, os fatores são muito bonitinhos, etc., mas na hora que quebra o pau mesmo no mercado, os fatores deixam de funcionar. Faz sentido, né? Ocasionalmente a gente percebe isso acontecer e é bom a gente ter ciência, né? Mas de qualquer forma, eu, pelo menos na minha percepção, eu entendo que as vantagens superam as desvantagens. Uma última desvantagem aqui que merece ser mencionada do Factor Investing é o que se chama em inglês de Factor Crowding. E esse inclusive é um dos motivos pelos quais muitos estudiosos, investidores, gestores não gostam de divulgar fatores quando eles descobrem algum, identificam algum, porque o tal factor crowding é quando todas as pessoas, todos os investidores começam a explorar aqueles mesmos fatores, consequentemente aquela vantagem se perde. Então, vamos imaginar um fator como valor, por exemplo. Hoje, quase todos os investidores do mercado têm essa noção, têm essa percepção de que uma ação com preço descontado em relação ao seu valor é uma coisa vantajosa. Então fica difícil tirar vantagem disso, porque todos os outros analistas do mercado identificam aquilo e indicam aquilo para os seus clientes, para os seus fundos, etc. E, consequentemente, os preços acabam se equilibrando. Então, quando um fator se torna conhecido, ele passa a ser usado por todo mundo e, obviamente, se perde aquela grande vantagem dele. Mas, enfim, o Factor Investing tem vantagens, tem desvantagens. Particularmente, o que eu posso dizer, isso é uma opinião minha, é que as vantagens acabam superando bastante as desvantagens, a tal ponto que eu, na minha atividade profissional, eu não gosto de me definir um praticante do Factor Investing, eu prefiro me definir como alguém que usa elementos do Factor Investing em estratégias. Talvez eu use até um pouco demais. Alguns podem até dizer assim, não, você está dizendo que você usa elemento, não, você é um adepto do Factor Investing. Eu vou entender, mas eu não me enxergo dessa forma definitivamente. Então eu procuro muitas vezes pegar elementos do Factor Investing e às vezes combinar com alguns outros conceitos. Então vamos lá, né? Para dar aqui todos os devidos contextos, tá? Eu, entre outras coisas, eu sou um analista profissional. Eu trabalho para uma empresa de análise independente chamada Carteira do Investidor, CDI, e que, como o nome sugere, ela faz carteiras de investimento. Então ela cria carteiras de investimentos para que seus clientes, seus assinantes, repliquem aquelas carteiras. Então nós temos inúmeras carteiras lá dentro e nós temos algumas carteiras, e essas carteiras elas são carteiras assim de minha responsabilidade pessoal, que são as carteiras quantitativas. Neste momento, lá na carteira do investidor, temos 3 carteiras quantitativas que, felizmente, ao menos no momento dessa gravação, estão indo muito bem, estão tendo uma boa performance, e eu me refiro às carteiras de dividendos, small caps e quality. Então, vamos lá, né, que eu vou explicar um pouco agora como que eu faço as coisas aqui dentro. Então, eu quero começar com a carteira small caps. Então, aqui estamos na plataforma da carteira do investidor. Vemos aqui o desempenho da carteira em diversos períodos, aqui o desempenho dela no longo prazo. Vejam que no longo prazo, desde a existência da carteira, a linha azul representa o desempenho da carteira, a linha amarela, meio laranja aqui, representa o benchmark dela, o índice de referência, que é o SMLL, o índice small, e ela vem aqui gerando um alfa interessante. E ela tem aqui uma composição de ações, que a gente pode ver aqui nesse gráfico, são 10 ações que compõem a carteira. E esta carteira, ela então é associada ao fator tamanho,
porque ela é uma carteira de small caps. Então nós vimos que dentre os fatores já identificados aqui no Factor Investing tem tamanho, small caps tendem a performar melhor do que as outras ações, né, as ações das grandes empresas, então temos aqui uma carteira que é 100% focada em small caps, e ela tem 10 ações. No Factor Investing, como já foi dito aí exaustivamente nas aulas anteriores, não se faz o stock picking, não se faz a seleção de ações, então nós fazemos uma filtragem. Então eu começo o processo pegando as ações que são negociadas na B3, né, que são o objeto aqui da carteira, e eu filtro. Obviamente eu não posso neste momento dar detalhes sobre a filtragem, porque isso faz parte dos nossos segredinhos industriais. Mas um filtro óbvio que nós aplicamos lá é o filtro de tamanho. Então eu pego um determinado valor aí de capitalização de mercado e eu falo, acima disso eu não quero, deixa fora. E eu coloco algumas outras coisas nesse filtro também. Eu faço esse filtro por meio de uma ferramenta que é conhecida no mercado como Stock Screener. Então é um filtro mesmo de ações, tem várias aí, e tem inúmeras ferramentas no mercado de filtragem, né? Screeners, tem ferramentas que são pagas, que são gratuitas, tem pagas que são muito caras, tem de tudo por aí. Mas de qualquer forma, eu uso uma ferramenta dessa, também não posso falar qual é a ferramenta, né, neste momento, posso dizer que é uma ferramenta profissional, faço então a filtragem. A filtragem, ela me dá então um determinado número de ações que passaram por aquele critério, ou aqueles critérios do filtro. Vamos dizer que, hipoteticamente, esse filtro pegou todas as ações da B3, negociadas na B3, e fez uma seleção de 45 ações. Então eu tenho 45 ações que eu posso alocar na carteira. Como que eu vou fazer uma carteira de 10 ações selecionando dessas 45? Bom, um caminho que eu poderia fazer, óbvio, seria fazer uma escolha manual. Eu saio um pouco ali do quantitativo, eu posso criar 10 bloquinhos ali na minha carteira, fazer uma carteira por estratificação, e selecionar manualmente com base em algum critério em que eu vou olhando, eu pego daquelas 45 e eu escolho quais serão as 10. Ou eu posso fazer o que eu faço no caso da carteira quantitativa, eu uso um algoritmo de otimização de carteira. Então eu tenho uma ferramenta, um programa que pega essas 45 ações, ela tem uma restrição que eu criei, que é ter 10 ações, e aí esse algoritmo de otimização vai moer os dados com base em várias informações, mas principalmente com base em correlação, e vai me dar qual é a composição ideal de carteira, que no caso é esta aqui que a gente está vendo. Essa é a carteira de small caps que o algoritmo de otimização deu para mim com 10 ações. Então veja que o processo de construção da carteira começa com a filtragem. Eu filtrei por fatores, sendo o principal fator o tamanho. E uma vez que eu fiz essa filtragem, aí sim eu uso um algoritmo de otimização. Veja que o processo ele é totalmente quantitativo, ele não envolve nenhuma escolha da minha parte. Eu não fico olhando o balanço da empresa, eu não fico procurando notícias da empresa. Então é um processo de seleção bem objetivo, em que basicamente eu não escolho, eu apenas parametrizo. E assim sai uma carteira de small caps e que, como eu mostrei, é uma carteira de small caps que vem tendo um comportamento muito bom, diga-se de passagem. A outra carteira que eu quero mostrar, que também é uma carteira quantitativa, é a carteira de dividendos. Também uma carteira que vem tendo desempenho aí bastante interessante. Se eu colocar todo o histórico da carteira, também uma carteira que vem tendo um desempenho bastante interessante. Se eu colocar todo o desempenho histórico da carteira, a gente vê que ela vem gerando um alfa significativo em relação ao benchmark dela, que no caso é o índice IDIV, o índice de dividendos, e ela tem uma composição também de 10 ações. Essas ações são distribuídas na carteira de uma forma desigual. Aqui então a gente vê, né, como que elas são distribuídas, e o processo dela é muito parecido com o da carteira de small caps que eu mostrei anteriormente, só que ela é apoiada em outro fator, que é o fator carry, né, esse nome em inglês, que são o fator daquelas coisas que não são necessariamente
vinculadas ao preço da ação. No caso, dividendos, ações que são pagadoras de dividendos. Então, mesmo processo, eu crio um filtro, eu faço um screening das ações e boto lá quais são os fatores. Então eu posso colocar fatores como, por exemplo, um determinado dividend yield, um determinado dividend payout, pagamentos de dividendos contínuos nos últimos N anos. Pelas mesmas razões eu não posso aqui dizer quais são exatamente os fatores, porque isso é coisa que faz parte das nossas receitas secretas aqui. E uma vez feito essa filtragem, a gente tem ali uma determinada quantidade de ações e eu preciso jogar isso para o algoritmo de otimização para que me crie uma carteira com 10 ações. Da mesma forma que na carteira de Small Caps eu posso gerar aí uma base de 40, 50, 60 ações que passaram por aqueles filtros e agora aí, o que eu faço? Alguém precisa me ajudar. Nesse caso, quem vai me ajudar é um algoritmo de otimização. Então, dessa forma, surge a carteira de dividendos, que a gente pode dizer que é uma carteira de fatores apoiada no fator carry. E por fim, eu quero mostrar a terceira carteira quantitativa, que é uma carteira chamada Quality. E Quality, como nós vimos também nas aulas, é considerado um fator já identificado que está associado com previsibilidade, com baixo endividamento, entre outras coisas. E nesta carteira, então, a gente busca ações que atendam a esses critérios de quality. Ela é uma carteira que ela vem performando bem, ela tem um desempenho interessante, mas ela também tem uma historinha interessante nela, que ela não era uma carteira quantitativa e nem uma carteira factor, se é que se pode dizer assim anteriormente. Ela era uma carteira discricionária, uma carteira que era montada com base nas decisões de analistas, inclusive eu era um dos analistas responsáveis pela carteira, mas mais ou menos do começo de 2023, final de 2022, eu tomei a decisão de transformar ela numa carteira totalmente quantitativa e, felizmente, como a gente pode ver pelo gráfico, ela está performando até melhor como uma carteira quantitativa. E o princípio dela, a forma de construção dela é exatamente a mesma mostrada nas anteriores. Então eu faço uma filtragem que é baseada em fatores. Dessa filtragem eu vou ter então uma pré-seleção de ações, um determinado número de ações que passou por aquele filtro, e eu não vou selecionar. Quem vai fazer a seleção é um algoritmo de otimização que vai ver ali o que se casa melhor lá dentro em termos de correlação, etc. E aí vai me dar a carteira ideal. E periodicamente, a cada 3 meses, no máximo, tá? Tipicamente a cada 3 meses, se acontecer alguma tragédia no mercado eu posso antecipar isso, mas tipicamente a cada 3 meses a carteira passa por um rebalanceamento que segue exatamente o mesmo padrão. Isso vale para as 3 carteiras que eu mostrei. Ok, agora que eu mostrei como que eu uso Factor Investing ou conceitos de Factor Investing na prática, talvez você possa estar aí pensando em me fazer algumas perguntas. Não, mas por que 10 ações? Eu poderia fazer mais do que 10 ações? Aí minha resposta, sim, poderia. Por que uma carteira para cada fator? Eu não poderia fazer uma única carteira com vários fatores? Poderia. Mas aí entra um pouco na nossa forma de trabalho lá na carteira do investidor. Nós temos limitações na carteira do investidor. Nós fazemos carteiras para clientes, que são clientes de vários tipos. Alguns têm pouco dinheiro, alguns têm pouco dinheiro, outros têm muito dinheiro. Mas a gente parte do princípio de que as nossas carteiras precisam ser acessíveis. Então, se a gente faz carteiras muito grandes, às vezes um investidor com pouco dinheiro não consegue investir naquilo. É perfeitamente possível um investidor pegar essas 3 carteiras que eu mostrei e combinar elas em uma grande carteira dele nas proporções que esse investidor preferir. Ele pode fazer um estudo dele e falar, olha, eu quero ter tanto por cento exposto ao fator quality, tanto por cento de dividendos, tanto por cento em tamanho, e ele pode construir baseado nessas proporções. Mas essa é uma decisão do investidor. Por conta das características de negócio da CDI, carteira do investidor, eu preciso trabalhar com carteiras de 10 ações e cada carteira vinculada a um único fator. Mas, novamente, não precisaria ser assim. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, como um consultor para um fundo de investimentos ou para algum investidor individual, eu poderia, usando os mesmíssimos critérios, as mesmíssimas ferramentas que eu mostrei aqui,
construir uma carteira personalizada totalmente diferente. Poderia ter, sei lá, até 40 ações distribuídas em porcentagens nos fatores A, B e C. O que eu mostrei aqui é um pouco do que a gente faz lá na carteira do investidor. Que, de novo, alguns podem olhar para isso e argumentar, não, isso é Factor Investing puro. Você está combinando Factor Investing com alocação quantitativa em carteira, né, usando aí algoritmos de otimização. Sim, de fato, né? Pode-se dizer isso. Eu prefiro dizer que é uma carteira quantitativa com elementos de Factor Investing. Mas isso é uma questão irrelevante. O fato é que os elementos de Factor Investing estão presentes nessa carteira e, como a gente pôde ver pelo desempenho delas, está funcionando. Pelo menos até o momento, os resultados dessas carteiras têm sido extremamente satisfatórios, o que reforça a minha simpatia, vamos dizer assim, por esse método de investir que tem todas essas vantagens que a gente falou. É objetivo, é baseado em regras, é testável. Então, antes de fazer essas carteiras, eu fiz vários testes com dados históricos para ver como é que elas se comportavam em diferentes situações. Passou pelos testes. Como é que a gente vai testar uma carteira, uma estratégia que é baseada em coisas subjetivas? Então, tem lá suas vantagens, tem desvantagens, aí vai muito de quem vai usar, quem vai aplicar isso, pesar se as vantagens superam as desvantagens ou não. No meu caso, pessoal e profissional lá na carteira do investidor, depois de muito pensar, muito analisar, eu cheguei à conclusão, olha, as vantagens superam as desvantagens, então vamos trabalhar baseado em Factor Investing e o resultado está aí. Bom, chegamos ao final aqui do nosso mini curso, da nossa minissérie, como você queira chamar aqui sobre Factor Investing. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre essa metodologia, sobre essa estratégia de investimentos. Eventualmente, se você se interessar em aprofundar nos estudos, eu até sugeri livro aqui, né, livro no singular, né, em vídeos anteriores, não tem tanta literatura sobre o assunto, tem bastante estudo acadêmico, mas tem pouca coisa voltada mais para o público geral, material mais popular, mas é um assunto que eu considero muito interessante, de múltiplas aplicações, tanto para investidores profissionais e institucionais, quanto para investidores individuais. E é isso aí, espero que você tenha gostado então deste que foi o primeiro mini curso aqui do canal Investidor Cético. Conta aí nos comentários se você gostou desse mini curso, porque dependendo eu posso trabalhar em outros conteúdos com formato similar a esse, fazer outros cursinhos aqui no canal Investidor Cético. E é isso aí, a gente se vê então num próximo vídeo.